Só que é um dia pra eu ficar muito feliz, né? Nesse fim de semana também terminaram as obras da nossa grande iniciativa, que é o Leve Poços. E eu quero começar com isso porque é impressionante a mentalidade tacanha, pequena, mesquinha e vagabunda dos nossos haters, né? Hoje os haters do MBL, existem vários tipos de hater, você vai separando nicho. Existe um nicho que claramente recebe dinheiro pra fazer isso, que é uma turma de ANCAPs e neonazistas ali. Essa turma se junta e fica fazendo ataquezinhos e deve não, assim, claramente tem alguém bancando. E é um troço meio loser, mas é um cluster que tem ali. Aí você tem o Nando Moura, que também fica ali atacando por qualquer coisa. Deixa eu descobrir meu negócio, vou destruir essas felinas. A gente só aumentando, só que estou destruindo essas felinas, eu sou muito poderoso. Tem um outro cara obsessivo também nas esquerdas, tipo o Glauber Braga, tal. Tem alguns ex-MBLs obsessivos e tem losers em geral, tá? E é legal, porque você é um movimento político que pretende chegar ao poder, você é um grupo político que tem um projeto de poder, natural que você tem opositores, e isso é da vida, entendeu? Agora, né, opositores não significa, vamos dizer, seres obsessores, né? A vida deles é ficar falando do MBL, então o MBL pauta todos os dias da vida desses caras, e mesmo coisa que eles nem deveriam ter uma opinião, porque não tem como você opinar contra a montagem de com o seu próprio dinheiro, com dinheiro privado, entendeu? Montagem de uma operação de irrigação, ou seja, um poço com licença, tudo certinho, pra você ajudar uma comunidade. Você tá treinando e montando uma cooperativa para as pessoas plantarem ali com um painel solar. Vem as pessoas que são burras, que esse é um negócio assim, a pessoa é burra, então ela vai dando uma opinião burra atrás da outra. Aí essas pessoas querem gorar o negócio. Então elas vão gorar o negócio. E aí você começa a reparar que, como são várias pessoas e o que une elas é o ódio ao MBL, elas começam a ter a mesma opinião. Então eu vi recentemente o vagabundo lá do Nando Moura pegando assim, Associação Brasil Livre, tipo um negócio, eles são nazistas porque tinha uma associação nazista que tinha Brasil Livre no nome, é isso, nós somos nazistas por conta disso. Ou seja, o cara buscando associações toscas, frágeis e vagabundas que a esquerda usava, então a esquerda sempre usou isso como um ataque contra a gente. E aí agora eu vejo no caso do posto Toninho Vespoli do PSOL, né, uma daquelas pessoas também que tem uma obsessão conosco. Ele e, sei lá, nem acho que era Bolsonaro, nesse caso os bolsominions nem falaram nada do posto, eles só estão quietos. Turma de Nando Mouras, puxa-sacos nos atacando. E tudo de um jeito muito burro. Então, esse perfil é Bolsonaro. Tá botando na tela os perfis ou não, Riso? Sim. Esse perfil aí, Ratão do Banhado, é um perfil bem burro. O Júnior vive tirando sarro dele. É um perfil bolsominion, né? Então MBL fundou uma caixa d'água e ainda pintou de preto. Em breve estarão inaugurando faixa de pedestre. É um troço assim, a gente nem tem como começar, né? O cara falou que é uma caixa d'água, né? Um poço pra você buscar água numa região, uma das regiões mais secas do Brasil, quando você faz tira todas as licenças, faz o teste, tem que levantar o local certo, tem que fazer a perfuração da maneira certa. Esse perfil burro nem sabe que na mesma cidade o Bolsonaro inaugurou um poço e como ele não fez o trabalho certo, o poço ruiu. Ele colapsou por dentro, morreu numa camada aqui interna ali, porque ele tava só pegando inclusive água salgada, negócio burro pra caralho. O Bolsonaro fez mal feito. Fizemos direitinho pra ele ser autossustentável e não depender da energia elétrica oriunda às vezes de um político, né? Montamos um sistema de painéis solares que garantem energia total pro poço. Fizemos todo o negócio, uma construção de alvenaria e ainda fizemos numa região que vai treinar as pessoas. Aí os caras querem ter uma opinião, porque como hater é burro, ele só joga a opinião deles. Então, vamos lá. Esse cara, bota o Toninho Vespoli, outro, né, o psolista Toninho Vespoli, que foi ter uma opinião, né? Vamos industrializar o Nordeste, construção de caixa d'água e pintada de preto em pleno sertão. Aí deve ter tido vários likes de petistas, né? Não, nem teve like. Pois bem, né? É tudo muito burro. É tudo... E assim, infelizmente, eu tenho que falar disso, porque esse é o tipo de iniciativa que um hater vai falar, cara, eu vou ficar quieto sobre essa iniciativa. Porque não tem o que eu falar mal dessa iniciativa. Os caras estão treinando pessoas na mura. Os caras pintaram a caixa d'água de preto no Nordeste, no calor do cão. E é impressionante. Esse aí é o que? É um ex-fã do MBL, né? Esse aí é um ex-fã, ficava falando aqui no chat. Achando que é muito esperto, cara. São pessoas, eu volto a colocar, o hater, cara, a gente olha, né? Eu peguei 3 exemplos aqui, né? Um é ex-MBL, um é bolsonarista, outro é psolista. Todos vindo com o mesmo argumento. Então, quando você pega pessoas diferentes que são obsessivas com você, né?
Ou elas estão muito certas e você cometeu um erro muito grande, né? Então nós estamos fazendo uma caixa d'água, é uma caixa d'água, e eles estão certos. Ou talvez eles estão muito errados. E o ódio que os une faça com que eles emitam opiniões de retardado. Que é basicamente o que essas pessoas estão fazendo, né? Infelizmente é o que essas pessoas fazem e, enfim, são as cagadas que essas pessoas cometem. Pois bem, vamos botar aqui, né? Porque assim, tem que explicar tudo pra idiotas, mas vocês não são idiotas aqui, mas vamos só pra deixar vocês munidos de informações óbvias. Primeira coisa que precisa ficar clara pra todo mundo a água não vai ferver, não vai acontecer nada ali dentro. A caixa d'água pode ser azul, como pode ser preta, como pode ser de qualquer cor. Porque aquela água não é uma água para consumo, aquilo é uma água para irrigação. E isso foi avisado desde o começo. O sistema lá é de gotejamento e é uma água que a gente vai usar para plantar. A maior parte da água é coletada no período da manhã, aí é bombeada e usada no processo de irrigação. Depois à noite a água esfria. Segunda coisa, a cor preta é boa para evitar algas e fungos. Isso o próprio agrônomo falou, é bom. Mas mesmo que tivesse também não faria diferença, porque a água seria para irrigação. E ela é uma água para irrigação. Ela pode até ter alga ou não. Ela é uma água exclusiva para irrigação. Ninguém gastaria o dinheiro que a gente está gastando para fazer isso. É estúpido. E mesmo que desse algum problema, a gente só pintaria ela de outra cor. Isso não faz nenhuma diferença. É que eles não querem ver, assim, que no nosso negócio que nós fizemos, nós decidimos pintar com as cores que a gente quer. Não gostou, meu amigo? Faça a sua. Se organize. É que vocês, que são haters, não têm capacidade de organização. Vocês vivem, volto a falar, de tentar, né, jogar pedra no sonho dos outros, na construção dos outros. E eu fico feliz com isso. Eu sou um tipo de cara que eu tenho uma vocação criativa. Então, como eu sou criativo, eu gosto de criar coisas e fazer, eu gosto muito de envolver pessoas nos meus sonhos. E vocês são personagens meio que dos meus sonhos, entendeu? Igual o Holiday. O Holiday, cara, eu inventei o nome dele. O Holiday era só um garoto que fazia porra nenhuma, tava embalando coisas no supermercado, tinha um talento. Eu inventei, você vai chamar Fernando Holiday por causa do livro Acredite, Eu Estou Mentindo, do Ryan Holiday. Nunca foi por causa da Billie Holiday, nunca ouviu Billie Holiday. Nada. O Holiday é uma invenção minha. Ele vai passar o resto da vida dele tentando, né, me negar, porque isso seria uma espécie de forma de assumir que ele faz parte do imaginário de outra pessoa. Acho que o ideal na cabeça dele era até me matar, né, porque isso, né, o libertaria, mas pra mim não faz diferença, entendeu? O Holiday só é, vamos dizer, um personagem no meu universo que existiu. Quando eu digo meu, eu tô falando meu e dos meus amigos, do MBL. Mas especificamente eu gosto muito de criar essas coisas. Então a gente cria essa coisa do Leve Posse. Isso foi uma ideia que eu tive com meu irmão e com a galera daqui, com o Pedrinho, depois chamei o Faustino, a gente trouxe a galera pra perto. Porra, legal, nosso time participa da execução, Jennifer, vocês doaram e tal. Quem são essas pessoas? Elas são pessoas que ficam vivendo. Ficam vivendo ao nosso redor. Beleza, vocês fazem parte, na verdade, do nosso universo. Se vocês tivessem uma construção própria, por exemplo, nossos adversários políticos, o Eduardo Bolsonaro, ele vive uma construção própria lá da mitologia dos Bolsonaro, é o mundo dele. E no fundo a gente tem um choque do nosso mundo contra o mundo dele, o nosso mundo com as nossas cores, com os nossos valores, com as nossas aventuras, com as nossas vitórias, com as nossas derrotas, com os nossos sorrisos, com o nosso choro, com o nosso ódio, com tudo isso é o nosso mundo, é a nossa jornada. E tem a deles, que são nossos adversários. Agora eles têm isso. Esses haters, isso hoje inclui um bizarro do Nando Moura, né? São pessoas que elas, no fundo, elas podem não gostar, mas a existência delas se baseia na nossa existência. Elas existem como rejeição à nossa existência. Portanto, elas são necessariamente condicionadas pela nossa existência. E é uma tristeza, cara, mas a vida delas é, na prática, condicionada à nossa existência. E vai ficar sempre condicionado. E beleza. Fique aí condicionado à nossa existência. Então eles vão ficar falando, a gente foi no banheiro, olha só que errado esse banheiro. A gente acendeu a luz, a luz que eles ligaram não é boa. Tomamos água. Essa água não pode beber. Tá bom. Entendeu? Agora, bizarro. Porque assim, eu volto a colocar, certas coisas, a pessoa quer falar mal. Bom, o vagabundo do Nando Moura quer falar que a gente roubou o dinheiro da iniciativa. Que a gente tá no preju na iniciativa. Eu não chamo de preju porque é um investimento isso. A gente teve menos doações do que o gasto que a gente teve e tá tudo bem. A ideia é fazer aquela construção e firmar uma tese. Porque a ideia é construir uma comunidade autossustentável ao redor daquela área irrigada, com produção, para que as pessoas formem ao redor delas um tipo de relação ganha-ganha umas com as outras, né, com um trabalho cooperado, gerem renda, gerem independência, essa independência faça com que elas mudem a perspectiva delas sobre relações humanas e sobre política.
né? E aí você consegue, dado que não é um projeto caro, você consegue replicar em muitos lugares. Isso é uma sacada. É isso que nós vamos fazer. Agora a pessoa, aí a caixa d'água é preta. E daí? E daí? Você acha que na hora de irrigar, quando cair a água lá na terra, nossa, a terra, como é que é? A terra vai ser afetada? Porque a água vai estar, sei lá, 48 graus, 45 graus, 50 graus. Era isso, né? Vocês fizeram essa conta melhor do que o agrônomo ou que a equipe que tava tocando lá. É cada uma, cara. É troço de burro, né, cara? Troço de burro. Eu ia até falar uma coisa pra galera, todo mundo, vamos dar na like. Eu vou até ligar no meu irmão que tava lá, pra ele contar como é que estão os detalhes. E aí? E aí, beleza? Bom, e você? Como é que tá? Tô na paz, meio cansado aqui, mas recuperando. Só pra que vocês não saibam, meu irmão agora virou pai, então ele está, vamos dizer, entre atividades político-administrativas, a filmagens e pagiar bebê. Como está o senhor Otávio Augusto também? Ele tá muito bem, embora eu esteja me recuperando da última viagem, né? Eu dormi menos lá no Rio Grande do Norte do que aqui com o bebê. Caracoles. E como é que foi no RN? Nos dê notícias aí do poço. Neste final de semana ou no... Não, esse final de semana. Manda. Mas fale o que quiser. Não, bom, esse final de semana, digamos, era a última etapa da primeira etapa, vamos dizer assim, né? Porque a primeira etapa era subir a torre, subir a estrutura, né? E o desafio que você deu pra gente, eu vi agora há pouco na live, você falou que eu tava, idealizei junto com você, não tava, você jogou a pica pra gente, essa é coisa de verdade, né? E a gente foi lá e começou a fazer isso. Então, o desafio que você deu pra gente era montar um poço com energia autônoma, né? Eu tô aí ao vivo ou não? Tá todo mundo te vendo. Nesse tempo todo a gente foi descobrindo os problemas que deram lá na região, como se você está abrindo o poço no meio do caminho dá algum tipo de problema, é melhor você parar e recomeçar o trabalho. É por isso que o poço que tinha lá salinizou e ficou contaminado com sal. Aí depois teve que montar uma estrutura que tira o sal, né? Dessalinizadora, né? E aí eles não têm energia elétrica de poste, então não funciona. Gastou lá mais de R$1 milhão em todas essas estruturas e basicamente eles só tomam banho, lavam roupa com água salgada. Tudo isso a gente foi descobrindo nesse... 1 milhão? Parece que foi um pau aí. As duas estruturas no total. O poço e depois essa estrutura para dessalinizar, né? Basicamente foi isso. Por quê? Porque no meio do processo, quando eu estava abrindo o poço, ele tem um problema e o que eu aprendi nesse tempo todo é que se dá o problema, você tem que parar e reencontrar uma nova posição para começar o... Alô? Então, gente, no nosso processo... Oi, alô? Oi, agora voltou. Tá, então essa possibilidade de dar um problema enquanto abrir o poço preocupou muito a gente. Tudo isso está no documentário, tá? A gente estava rodando isso lá pro aplicativo da Valete. Vai ser uma série de episódios, então a galera vai descobrir um pouco disso que eu tô falando. Enfim, foram 2 finais de semana que a gente aqui de São Paulo foi, mas o negócio ficou lá perdurando por meses, desde a abertura do poço até subir a estrutura pré-moldada, né, que é a estrutura de concreto, até essa etapa final, esse final de semana, que foi montar o painel solar, né, e todo o sistema elétrico. Então, o que foi entregue esse final de semana foi o painel solar, foi colocado a caixa d'água e foi testado a energia elétrica do painel solar, puxando a água do poço e saiu ela tudo certinho. Foi isso que foi entregue. A próxima etapa, e aí eu tô vendo um monte de polêmica, né, de galera falando de caixa, quando assim... A gente está preocupado na segunda etapa, que é todo o processo de preparar o solo, né, de organizar toda a cultura de coisas que vão ser plantadas, de montar toda a estrutura de irrigação, de fazer todo que é metade do processo todo, sabe? Então, a gente finalizou a entrega da torre, mas ainda tem que, por exemplo, puxar o cano para colocar água ali na caixa d'água. Tá todo mundo falando da caixa d'água, não tem nem água ali na caixa d'água ainda, né? Se a galera ver a foto, tá com a corda segurando porque a caixa d'água pode voar. Então, assim, ainda vai ser feita uma série de testes ainda com o agrônomo. Veja só, o projeto tem um agrônomo por trás que está validando tudo, está explicando para a gente, que deu o aval da pintura, porque vai ser feita a irrigação de manhã e de noite. Enfim, tem tanta coisa e ninguém sabe nada e a galera já sai opinando, sabe?
É porque o hater, ele precisa ter uma opinião, desesperado. O hater vê que é um negócio super legal feito, o hater fica desesperado, fala, pô, eles não podem fazer esse negócio que é legal pra caralho. Né? O hater nunca vai fazer uma porra dessas na vida dele. Entendeu? Então o A hater... grande verdade é que as pessoas, o cara que quer criticar, ele vai encontrar qualquer coisa, mesmo que seja positiva, para criticar. Então, uma iniciativa 100% privada, financiado tanto por doadores quanto por uma instituição, porque é importante falar, e eu vou aproveitar o momento para falar isso, a gente conseguiu, esses são os números até sexta-feira, porque eu até no documentário eu gravo, faço uma prestação de contas lá, a gente arrecadou R$ 95.400 até sexta passada. Pode ter atualizado um pouquinho aí no final de semana. E a gente gastou já na ordem de R$ 158 mil. Entendeu? Então, assim, o negócio 100% privado, com um monte de gente ralando pra fazer isso, sabe? Se desdobrando, e o carinha quer ficar, a galera quer ficar enchendo o saco com a cor da caixa, né? Tipo, como se, se lá na frente também o agrônomo achar que... Vai mudar. Foda-se. A coisa mais barata é comprar uma caixa d'água ali na história. Não, pintar, botar uma manta acústica, isso é peanuts, isso é uma bobeira. A gente tá preocupado agora, eu vou receber quarta-feira os custos para como é que a gente vai tratar o solo, porque o solo precisa ser recuperado. Tem tanta coisa para ser feita até a gente conseguir iniciar o plantio, que isso é um absurdo. Só que é isso, acho que uma situação como essa, acho que deixa muito claro o padrão de algumas pessoas, que o cara ele não sabe, ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo e ele já está pegando qualquer coisa para atacar. Isso é educativo, isso é uma forma até das pessoas compreenderem. Às vezes isso é uma forma até de uma pessoa que não sabe se gosta ou não das coisas que a gente faz, entender o padrão de quem nos ataca, entendeu? Sim. E é isso, tipo, vai criticar quem está usando dinheiro público para abrir poço que não funciona, gastando mais de um parão. Isso ninguém tá falando, entendeu? São coisas que, assim, é igual... desculpa até me alongar e aumentar aqui o range de ataques que a gente sofre. Eu nunca vi ninguém falar sobre processo de abertura de partido. Você já viu alguém falar? Não, nunca houve, nunca houve. Hoje tem consultores, O Intercept fazendo a matéria da abertura dos partidos de esquerda. Só o nosso sofreu isso. Entendeu? Justamente o único que abriu da maneira mais correta, e a gente sabe muito bem como os outros partidos abrem, mas nunca ninguém falou. Então, com a gente, vai ser sempre essa lupa distorcida, uma lupa que distorce as coisas. Cara, a gente já errou no processo com erros de bem intencionados, óbvio, a gente não é perfeito, né? Agora, o que as pessoas fazem conosco é ficar tentando distorcer negativamente. É igual aquele outro cara lá, veio falar o quê? Que eu tava tomando dinheiro da nossa Que cara você diz? O bosta do Nando Moura? Aquele cara que se veste de Saruman lá. Saruman. Saruman, o cara se veste de Saruman e ele acha que é herói. Então, assim, o cara veio falar que eu desviei dinheiro da própria Valete para fazer um documentário para mim que vai para Valete, né? Não é um bagulho para Netflix, mas cara, é tanta coisa absurda, né? Sim. Enfim, todas as pessoas que estão envolvidas, né? Por exemplo, então a Jennifer que tá ralando, a Jennifer, inclusive, né, é importante falar, ela foi missionária lá no Rio Grande do Norte, né? Já passou mais de ano andando lá, tal. Enfim, ela conhece ali, então por isso que ela está muito envolvida no projeto. Eu e ela, a gente não está só envolvido no aspecto de documentário, nós somos, digamos assim, o braço de produção de São Paulo com isso tudo, né? Então, cara, você que tá tocando, não, você, assim, o chefe da operação disso é você, porque dinheiro é você, não, mas não, que não é só, é você que tá... Com o José Ítalo e tal, enfim. E, cara, e posso falar, é um negócio que quando você me chamou a fazer isso, você sabe o quanto eu sou broxado com política, né? Eu me animei na hora, porque é justamente ir pra ação, fazer um negócio tipo que tem impacto real e que você tem contato com as pessoas. E as pessoas ali da associação que estão envolvidas nesse poço, né, nessa operação toda, cara, é uma galera muito legal, que quer crescer muito ali. Isso que eu queria saber, como é que tá a população sobre o poço? Então, isso é muito legal, assim, no documentário a galera da Valete vai ter oportunidade de conhecer
um pouco dessas pessoas, tanto as que às vezes nem são tão envolvidas, quanto as que são envolvidas no poço. A galera tá muito animada e, via de regra, eles já trabalham com o agro. Eu entrevistei uma moça, não lembro mais o nome dela, no sábado ainda, e ela trabalhava numa fazenda, no agronegócio lá, entendeu? Então, tipo assim, ela é a secretária da associação. Então, assim, ela já tem um conhecimento, ela já tem um know-how. Entendeu? Então, assim, não é que a gente está pegando pessoas que não sabem o que estão fazendo. São pessoas muito preparadas para aquilo, que só não estão tendo a oportunidade de ter isso, de ter essa situação. Foram elas que se mobilizaram, conseguiram essa terra para elas, entendeu? Então, assim, elas já estavam nesse processo de alguma forma se organizar, e a gente está indo lá e está financiando a estrutura. Digamos assim, é um fomento para que elas consigam andar por conta própria, né? Tem coisas interessantes, 20% da produção, parece que é alguma questão, o agrônomo estava me explicando isso vai estar no documentário também. 20% da produção, acho que o município já é obrigado a comprar deles, entendeu? Então, de start, eles vão ter 20% lá garantido de compra, e aí a gente tem que procurar o restante dos fornecedores. Então, a gente vai estar fazendo todo esse trabalho de ajudar eles a se organizar, a produzirem, e também começar a vender, até que o momento, cara, eles corram por conta própria. A ideia, eu até tava falando com o Ítalo, com o time do Faustino lá no Rio Grande do Norte, a gente mesmo ajudar eles a ajudar, por exemplo, não só no Ceasa, mas nos mercados ali do Rio Grande do Norte, a comprar a produção toda, a gente depois faz a rede social, inclusive, da comunidade. E aí a comunidade vai ficando autossustentável, a pessoa começa a ganhar dinheiro ali, e a gente começa a ter o que é o nosso plano, que é começar a gerar emancipação. O primeiro funcionando, aí a gente consegue pensar em escala, porque a gente começa a arrumar investidor. Exatamente. E, cara, é impressionante, assim, quando você vai para esse lugar, você percebe como, infelizmente, se o Estado quisesse, tudo isso já estava resolvido. Fácil, né? Com o dinheiro que o Estado tem, né? Com uma superfaturada que eles fariam 10 direito por aí, entendeu? E eles poderiam estar disponibilizando não só para o cultivo, mas também para o uso, né? Porque e isso está gerando toda essa coisa, não é para ir abastecer a casa das pessoas, né? Isso é para produção, isso ali é para a agricultura. Então, o Estado já poderia estar fornecendo água tanto para a produção deles quanto para o uso próprio há muito tempo, mas não fazem isso porque não querem. Eles querem ali as pessoas num verdadeiro estado de semi-miséria, porque elas ficam na miséria, porém com a grana lá do Bolsa Família que elas recebem, então ela fica vivendo na base daquilo, entendeu? E pro Estado é maravilhosa essa situação, né? Sim. Então, completa dependência, mas também sem erradicar a pessoa. Sim. Então a próxima fase é o quê? É eles começarem a preparar solo e começar a preparar a primeira cultura de plantação. Mas é o seguinte, quarta-feira o pessoal lá, o Ítalo, o agrônomo e tal, vão fazer um call conosco para apresentar certinho os custos, aí vem mais custo para fazer toda essa prepara do solo. Então a gente já aproveitou esse final de semana, a retroescavadeira que estava lá para abrir o espaço para cercas e tudo, a gente já aproveitou, a gente já pagou 2 horas a mais a gente já abriu bastante área, que já é uma área que vai produzir, mas vai ter que abrir mais ainda, vai ter que passar a retroescavadeira em todo aquele solo, vai ter que ter um processo de tratamento do solo, vai ter que enriquecer o solo novamente, entendeu? E aí sim a gente disse, então eu vou receber quarta-feira essas etapas, o cronograma e custo, né? A gente basicamente vai ter mais custo e vai ter mais crono. E aí, cara, nesse processo todo, o agrônomo vai testar tudo, da água ao solo, a tudo, sabe? Então, tipo, tem um monte de gente precipitada achando que tem um poço lá já, com água borbulhando. Não, é uma galera burra. Eles acham que, tipo assim, o poço é um poço pra galera beber água. Tem uns casos que a gente abriu uma caixa d'água no meio do nada. Eu acho que assim, existem os mal intencionados, né? A galera que pega isso e já tá atacando, e eu acho que tem pessoa desavisada. Entendeu? E o problema é que a pessoa desavisada acaba caindo no papo do mal intencionado. Então tem que ter. Alô? Sim, tô te ouvindo. Então tem que ter calma e esperar, mas acho que assim, isso é muito uma questão que a gente enfrenta, que agora vai vir um monte de pedra. Aí lá na frente, quando tiver brotando as coisinhas, quando tiver tendo a colheita, essa galera vai ficar quieta. Ou vai, sei lá, ou vai reclamar, esse coentro aí, por que vocês estão produzindo coentro? Ninguém gosta de coentro. Mas é basicamente, cara, eu ia te falar isso, é basicamente isso. Né? Se tivesse fazendo tal coisa era melhor. Devem estar roubando aí, né? Vocês devem estar roubando. Por que eles estão vendendo o coentro e não estão comendo? Vocês estão ganhando dinheiro, vai ser isso, né? Vão falar que a gente ganha dinheiro na operação, você pode ter certeza.
Vamos falar que de alguma forma a gente ganha dinheiro de uma produção ali quase que familiar de uma comunidade. É foda, foda. Eu sei que é o seguinte, eu vou até falar em público, porque eu reuni contigo aí essa semana, você prometeu que feito o piloto, a gente entendido os custos, os desafios, você ia conseguir gente com grana pra gente massificar essa operação. Sim. Porque eu acho que vai ser um tesão, multiplicar, porque a gente tá fazendo é um piloto, né? Isso é, galera, importante entender, né? É mas nesse a gente aprendeu muito. Pra caramba. Tudo, é muita coisa que a gente aprendeu, entendeu? Que eu prefiro até falar, né? Aí sim, algumas coisas entre nós, mas muitas coisas boas, muitas coisas difíceis que a gente tem que lidar. Mas eu acho que é completamente executável, mas a gente vai precisar de parceiros grandes para tocar isso aí. Porque a gente, por si só, não consegue segurar a onda. Porque a sacada é o seguinte, a gente vai ver agora na terceira etapa a capacidade de faturamento no curto, médio e longo prazo. E com base nisso, a gente pensar um sistema de financiamento da operação, do tipo, isso aqui vai se pagar em 5 anos. A gente pensar uma coisa que um sistema de financiamento que não impacte muito sobre a cooperativa, que possa ser altamente diluído, com juros praticamente inexistentes, que a ideia é ser uma coisa filantrópica, mas que se pague, para você conseguir arrumar pessoas que não vão estar doando apenas porque elas acreditam, mas porque elas vão investir. É como se a pessoa vou fazer um investimento social, um investimento nessa linha, né? Sim. Né, eu acho que é basicamente isso. E a gente tá... eu acho que os homens do dinheiro têm que entrar. Do dinheiro não só de terem dinheiro, a galera que sabe montar isso. Eu não é minha praia. É a estruturação. Eu fui lá, eu levantei o posto, a gente botou nossa visão de produção, né, tão criticada por aí, nossa capacidade produtiva, mas eu acho que até agora o que a gente fez ali, com 158 mil reais, cara, é uma economia absurda, tendo em vista os custos de outros que a gente viu, sabe? Sim. Enfim, é isso. É isso. Muito obrigado, senhor Alexandre. Quer deixar mais um comentário? Não tenho muito comentário, não. Ontem a gente tava cansado, a gente acordou 3 da manhã pra gente gravar a entrega lá, 5 em ponto, enquanto alguns aí acordam tarde pra ficar só xingando. Maravilhoso. Muito obrigado. Isso. Espero que já tenha um documentário aí à disposição do Vai ter. Quero correr pra entregar fim de outubro, tá? Porque a gente terminou de gravar, né, essa primeira etapa agora, esse final de semana, a gente já tá no fim de setembro, mas assim, o segundo episódio já tá praticamente pronto, aí tem o terceiro e o quarto. Tanto o segundo como o terceiro, eles são episódios de aproximadamente 30 minutos. O primeiro episódio tem 1 hora, e esse último episódio aqui vai ter também mais ou menos 1 hora, então a gente tá falando de 4 horas de conteúdo, e depois, quando tiver a primeira colheita, a gente quer fazer um último repique para gravar, aí sim, o espaço produzindo, todo bonitinho, né? Enfim, executando certinho as coisas, e aí a gente fecha essa temporada da Comunidade Angélica. Maravilhoso. É isso, Xande. Obrigado. Valeu. Abraço a todos aí. Falou, bolagem. Até mais. Isso foi Salsicha, vulgo meu irmão, vulgo de acordo com o bobalhão do Nando Moura, o cara que está se apropriando das doações. Esse aí tá alinhado. Deixa o tempo levar. Deixa o tempo levar. E aí, galera? E aí? Quero saber o que vocês estão achando da iniciativa, tá? E quero saber muito qual seria o segundo estado em nós fazermos isso. Que o primeiro, ficando autossustentável, as redes sociais que a gente vai fazer da comunidade, o projeto é muito legal. Quero muito dar certo primeiro pra gente, imagina, cara, eu quero ir na gringa, arrumar, porque existe muito financiamento para projetos dessa natureza fora do Brasil. Financiamento subsidiado. Então a ideia, cara, ter o projeto de pé, a gente trazer o financiamento sério e a gente começar a fazer pelos sertões e você começar a fazer a integração. Porque imagina o seguinte, a sacada é fazer uma rede de cooperativas produzindo mais ou menos as mesmas culturas para você poder vender em escala, criar marca. Esse é o negócio, de você agregar inclusive valor no processo. Tá? Nós temos, meus amigos, isso é uma coisa que eu digo para vocês, nós temos que viver aquilo que nós falamos, nós temos que viver aquilo que nós acreditamos. E isso é um exemplo, a gente fala tanto em precisamos olhar a questão do Nordeste de uma maneira diferente. Precisamos, então vamos começar a olhar. Vamos olhar ali na base da coisa, tá? E eu quero, assim, tem que pensar grande. Vamos criar, tem que ter marca, eles não podem depois só vender o produto, a gente tem que criar marca ali da comunidade, pensar, inclusive, já que eles vão estar vendendo para determinados pontos de vendas, que são hortifruti e tal, né?
que mais? O que eles produzem ali na comunidade que eles não podem botar um rótulo com aquela marca e vender? Vendem pela internet. Cara, a sacada é como vai ser um projeto midiático, vamos fazer aquela galera vender alguns produtos deles também, que não é necessariamente a cultura. Às vezes alguém faz uma geleia de alguma fruta local, produção caseira, e aí vende pela internet, as pessoas compram e tal, assim as coisas vão, entendeu? Vamos trabalhar, que isso aí é legal para caramba, e obrigado a todos que doaram. Que se quiser doar mais, Riso, mostra aí o site, por favor. Levepocos.com. Levepocos.com. Aí você clica lá em doar e doa, estamos precisando. É uma comunidade super humilde no interior do Rio Grande do Norte. Aí são fotos que estão rodando na comunidade. A gente vai mudar a realidade dela, cara. Tá? É isto. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.